Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Azevedo, formado em Direito desde 2016 e o seu advogado. E a gente está tratando nessa série de aulas a respeito de indenizações por acidente do trabalho. Eu quero trazer um tema importante que são doenças relacionadas ao trabalho, ou doenças do trabalho, ou doenças ocupacional, não importa aqui o conceito, mas a doença foi adquirida no exercício daquela atividade. É importante você, trabalhador, analisar alguns pontos fundamentais. Estou exposto a produtos químicos. A empresa pede para a gente fazer exames médicos complementares, audiometria, exame de sangue, eletrocardiograma, eletroencefalograma. Por que a empresa pede para fazer? Pessoal, doença. Não tem exame para a prevenção do acidente. O acidente é típico, o acidente, pá, caiu. O acidente, o arame rebentou, perfurou meu olho. É assim, o cabo rebentou, quebrou meu dente. Eu fui mexer numa serra corte, cortou meu dedo. É assim. Fui no hospital, fui recolher os lençóis da cama, tinha uma agulha, pérfuro cortante, furou meu dedo. Trabalho numa floricultura, fui cortar rosa, furou meu dedo. É assim, pessoal. Trabalho aqui no supermercado, fui descarregar uma caixa vamos pegar ali de cândida ou cloro, a caixa estourou uma embalagem, caiu cloro em mim, tive queimadura. Então, o acidente é fácil. O problema são as doenças relacionadas ao trabalho. E o trabalhador precisa ficar atento no que? Se fizer exames médicos complementares. E trabalhador, você precisa ter acesso a esses resultados. Esse é um ponto também que a gente pode debater em outra aula. Porque geralmente as empresas não entregam o resultado desses exames para o trabalhador. Para a gente saber se está doente. Então está doente. Se a empresa não entrega, a gente precisa... Prestou atenção aqui no que o professor falou? Você fez exames médicos complementares. Fiz sim, professor. Fiz aqui vários. Faz anos e anos que eu faço exames médicos complementares. A empresa entrega esses exames para você, foca aqui no professor para você prestar atenção. A empresa entrega esses exames para você, por isso que a gente sempre fala, aqui é o pulo do leão. Por que é o pulo do leão, professor? Porque eu estou te dando essa dica a respeito de doenças ocupacionais, porque se você faz os exames médicos complementares e a empresa não entrega o resultado para você, não tem o que a gente discutir. É doença do trabalho, tudo bem? Professor, não dá para... Por que ela pede? Vem aqui comigo, vamos entender. Nós temos o ANR número 15, esse é um ponto fundamental, que lá nós temos dois cruzamentos de dados aqui para você, trabalhador, entender, e é importante você entender. Se a gente pega a Lei 8.213, lá no seu artigo 20, lá ele vai dizer para a gente assim, não são considerados como doença do trabalho. A doença degenerativa, degenerativa, inerente ao grupo etário, a que não produz incapacidade laborativa, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região que ela se desenvolva, salvo comprovação que é resultante de Aí vem exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Você entendeu? Entendeu? Vou pegar aqui, por exemplo, natureza do trabalho, o coletor de lixo. Aí aqui, hepatite. Tá bom? Não tem não tem a região. Não, é coletor de lixo. Se a empresa não faz os exames complementares, que é o teste da hepatite C, por exemplo, que até NR38 pede, então você coletor de lixo, hepatite C, a empresa não faz o teste, não tem o que falar. Você entendeu? Você que trabalha num departamento de água e esgoto, fazendo limpeza de fossas, contato com a fossa, contato com resíduos, não importa se é doméstico, se é industrial, não importa. Fez hepatite C? Tá lá, a tua caderneta de vacinação está em dia com a vacina da hepatite C? Vacina de tétano, está em dia? Não está, pessoal. Então, só para você entender como que essas hipóteses, elas são importantes para a gente analisar uma questão de doença relacionada ao trabalho. E quando a gente fala isso, nós temos
esse artigo, o artigo 20 da 8.213, e nós temos também a NR15, que ela vai mensurar vários produtos químicos ou vários agentes químicos ou vários agentes de segurança e saúde do trabalho. Pode ser um agente físico, um ruído, uma vibração, trabalha ali no martelete, uma vibração. Não é assim? Ah, produto químico, risco biológico, tá lá na NR15, pessoal, não... E a gente precisa apontar. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho um monte de exames complementares e a empresa não me entrega esses exames complementares, como eu sei que eu estou ficando doente? Você já parou para pensar, trabalhador? Então vamos lá. Na hipótese mencionada, nesses pontos que eu falei para você, pode-se perceber que a doença não tem um nexo causal com o trabalhador, com o trabalho, não tem um nexo causal com o trabalho. Apareceu no trabalho, mas não pelo trabalho. Normalmente as doenças degenerativas ou inerentes ao grupo etário, é isso que a lei lá fala, lá no artigo 20, que é para tirar um pouquinho, independente do fator laboral, e poderiam aparecer mesmo que o trabalhador estivesse desempregado ou aposentado. Não pode? Uma doença degenerativa pode sim aparecer. Uma hepatite tipo C pode sim aparecer, independente se ele trabalha na coleta de lixo ou na limpeza de esgoto. Pode aparecer. O que nós estamos falando aqui, pessoal, é se a empresa, ela já entende, junto ali com o seu médico do trabalho, junto com a segurança e saúde do trabalho, a questão do quê? E aquele funcionário está exposto ao risco. Está exposto ao risco. Uma doença degenerativa está exposto ali um produto cancerígeno. Mas eu, empresa, não vou falar isso para o trabalhador. Mas eu só vou pedir para fazer o exame médico complementar. Parou para pensar? Você entendeu? Você entendeu aqui o ponto que a gente quer chegar com você que está nessa situação. Você ficou doente, a empresa te demitiu e falou que não está relacionado ao trabalho. Você ficou doente, foi para o INSS, não liberaram o benefício B91 porque falaram que não está relacionado ao trabalho. Como que eu sei que está relacionado ao trabalho? Porque você fez os exames médicos complementares e a empresa não te entregou o resultado. É isso que você precisa entender, trabalhador. Você que está acompanhando aqui o professor nas nossas dicas aqui a respeito de indenizações por acidente do trabalho. Porque não tem outro motivo. Qual que é o motivo que a empresa vai gastar dinheiro com você para fazer exames complementares? Parou para pensar? Então faça essa reflexão. Então, vou trazer de novo aqui para a gente já está encerrando aqui os nosso bate-bola. O processo degenerativo pode ser uma natureza biomecânica, microtraumática ou mesmo macrotraumática. O câncer ocupacional também é doença degenerativa, causada, e aqui vem, por agentes cancerígenos ocupacionais, aqueles listados lá na NR número 15. Por exemplo, a própria surdez é um processo degenerativo das células nervosas, provada com relação indireta com a atividade laborativa. Deve o processo degenerativo ser caracterizado sim como uma doença do trabalho. E como a gente vai entender isso, pessoal? Nós vamos entender isso dessa maneira porque a empresa sabia que você pode contrair uma doença, por isso que ela fez os exames médicos complementares. E por final, para você entender, a gente está caminhando aqui para o final, e aqui tem um ponto fundamental. E a empresa tem tanta certeza disso que ela não te passou o resultado dos exames complementares. Então ela tirou sangue de você, fez exame de audiometria, fez exame até dos olhos, não é assim? Fez exame de fezes, eletrocardiograma, eletroencefalograma, raio-x do tórax, espirometria, um monte de exame complementar, mas o trabalhador ficou doente e a empresa, mandou ele embora. E aí? E o trabalhador não ficou doente na empresa. Professor, mas como você está falando que ele ficou doente na empresa? Porque ele estava exposto e a empresa não mostrou os resultados desses exames complementares. Então a gente precisa ficar atento com esses pontos também, tá bom?
Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo. Se você ficou com dúvida a respeito de indenizações por acidente e doença do trabalho, estou tratando 3 pontos aqui. Pode ser um inventário se a pessoa morreu, buscar os direitos ali para os dependentes, buscar indenização também, buscar uma reparação também do empregador e buscar ali seu auxílio doença acidentário B91 lá na Previdência Social, tá bom? Então tem vários pontos que eu quero conversar com você. Todo o Brasil que sofreu acidente do trabalho e ainda não buscou os seus direitos, tá bom? Vá na descrição do vídeo, meu WhatsApp, meu e-mail está lá. Já já eu volto, pessoal.